Era uma noite escura e tempestuosa em uma pequena cidade rural, cercada por densas florestas. Os moradores locais conheciam as histórias assustadoras que circulavam pela região, mas nunca haviam presenciado algo tão terrível como o que estava prestes a acontecer. Uma família humilde vivia em uma antiga fazenda no topo de uma colina. Os campos que antes eram exuberantes agora estavam abandonados, cobertos por vegetação selvagem. O lugar exalava uma atmosfera sombria e misteriosa, e os vizinhos evitavam passar perto da propriedade durante a noite. Certo dia, a família começou a notar eventos estranhos ao redor da fazenda. Coisas desapareciam inexplicavelmente. Ouviam-se sussurros nas árvores e avistavam-se sombras sinistras espreitando pelas janelas. As noites se tornaram um pesadelo, com ruídos aterrorizantes ecoando pelos corredores e portas rangendo sem motivo aparente. Os membros da família, tomados pelo medo, decidiram pedir ajuda a AOS vizinhos. Um velho senhor que conhecia a história da região os alertou sobre um evento trágico que havia ocorrido naquelas terras há muitos anos. Diziam que um fazendeiro cruel havia vivido ali tempos atrás. Ele era conhecido por seu temperamento explosivo e tratava mal os animais e a própria família. O fazendeiro, consumido pela ganância, cometeu um ato terrível. Sacrificou sua esposa e filhos em um ritual macabro para obter poder e riqueza. Aquela noite a família foi até a antiga casa do fazendeiro, que estava em ruínas. A escuridão envolvia o local, enquanto relâmpagos rasgavam o céu, revelando cenas horripilantes. A figura do fazendeiro se materializou diante deles com um olhar enlouquecido e sede de vingança. Uma batalha sobrenatural começou entre a família e o espírito maligno do fazendeiro. Os objetos voavam pelo ar. As paredes tremiam e o ar ficava pesado. Parecia que o próprio mal havia sido despertado. Com coragem e determinação, a família encontrou uma relíquia antiga escondida na fazenda. Um amuleto capaz de banir espíritos malignos. Juntos, eles conseguiram invocar o poder da relíquia e enfrentar o fazendeiro fantasma. Em uma explosão de luz, o espírito maligno foi derrotado, e a paz finalmente retornou àquela propriedade rural. A família conseguiu libertar a fazenda do domínio do fazendeiro e restaurar a harmonia ao seu lar. A história da família corajosa espalhou-se pela região, inspirando outros a enfrentarem seus próprios medos e desafiar o sobrenatural. A fazenda, agora livre das trevas do passado, voltou a florescer, e os moradores locais aprenderam a valorizar a coragem e a união daquela família. Apesar da vitória sobre o espírito maligno do fazendeiro, os eventos sobrenaturais não cessaram por completo naquela fazenda rural. Os moradores próximos ainda relatavam avistamentos de sombras e ouviam murmúrios misteriosos ao passar perto do local. Decididos a desvendar os segredos remanescentes, um grupo de investigadores do paranormal chegou à fazenda. Eles traziam consigo equipamentos avançados e uma determinação inabalável para descobrir a verdade por trás dos fenômenos inexplicáveis. Enquanto exploravam cada canto da propriedade, os investigadores se depararam com uma descoberta perturbadora. Ao escavar o solo ao redor da antiga casa do fazendeiro, encontraram um cemitério clandestino, onde corpos haviam sido enterrados de forma desonrosa. Aquele era o segredo mais sombrio da fazenda, um segredo que alimentava a presença maligna que assombrava o local. Os investigadores perceberam que a maldade do fazendeiro não se limitava apenas à sua família, mas também se estendia a outras vítimas indefesas. Determinados a trazer justiça para aqueles que haviam sofrido nas mãos do fazendeiro, os investigadores reuniram provas para levar o caso às autoridades. Eles garantiram que os restos mortais fossem tratados com dignidade e os crimes do passado fossem finalmente revelados. À medida que a verdade emergia, a fazenda começou a se libertar do domínio sombrio. A energia negativa que permeava o local se dissipou lentamente, e a tranquilidade retornou àquele pedaço de terra outrora assombrado. Hoje em dia, a fazenda rural é um lugar de reflexão e lembrança. Um memorial foi erguido para honrar as vítimas e lembrar a todos sobre a importância de enfrentar o mal e proteger os indefesos. A história da fazenda assombrada se espalhou, atraindo a atenção de curiosos e pesquisadores do paranormal de todo o mundo. Eles vêm em busca de respostas e procuram entender os mistérios que ainda rondam aquele lugar. No entanto, os moradores da cidade rural aprenderam a valorizar a coragem daqueles que enfrentaram o terror e trouxeram luz às trevas. A fazenda se tornou um símbolo de resiliência e união,
Uma lembrança constante de que, mesmo nos lugares mais sombrios, a esperança e a justiça podem prevalecer. Pesquisadores renomados se dedicaram a desvendar os segredos ocultos da fazenda. Utilizando tecnologias avançadas e métodos de investigação aprimorados, eles buscavam respostas para as manifestações sobrenaturais que ainda assombravam o local. No entanto, quanto mais exploravam, mais complexa se mostrava a natureza dos fenômenos. Sons inexplicáveis, aparições fugazes e eventos inexplicáveis desafiavam a compreensão dos pesquisadores. Alguns chegaram a questionar se havia algo além do sobrenatural envolvido naquela história. Com o avanço das investigações, um arqueólogo local descobriu uma série de artefatos ancestrais enterrados nas proximidades da fazenda. Esses artefatos lançaram luz sobre uma antiga cultura que habitava a região, cujas crenças e rituais estavam profundamente entrelaçados com o mundo dos espíritos. Essa nova descoberta mudou completamente a perspectiva dos pesquisadores. Eles começaram a entender que as manifestações sobrenaturais não eram apenas resultado das ações malignas do fazendeiro, mas também eram influenciadas pelas forças espirituais ancestrais que permeavam a Terra. Empenhados em compreender a complexa interação entre o passado e o presente, os pesquisadores estabeleceram uma colaboração sem precedentes com arqueólogos, historiadores e especialistas em folclore local. Juntos eles mergulharam em estudos multidisciplinares, combinando conhecimentos científicos e sabedoria ancestral. Enquanto as descobertas progrediam, um padrão começou a emergir. Os eventos sobrenaturais na fazenda pareciam ser um eco das tragédias passadas e das práticas espirituais antigas. Os espíritos inquietos buscavam reconciliação e liberação, mas também guardavam segredos que somente a união de diferentes perspectivas poderia revelar. Uma série de cerimônias de cura e respeito foi realizada na fazenda, com a participação ativa dos moradores locais, dos pesquisadores e das comunidades espirituais tradicionais. Essas cerimônias buscavam restabelecer a harmonia entre os reinos espiritual e humano, honrando os antepassados e oferecendo paz aos espíritos atormentados. À medida que as cerimônias prosseguiam, uma transformação ocorria na fazenda. A energia opressiva cedia lugar a uma atmosfera serena e tranquila. As manifestações sobrenaturais tornaram-se cada vez menos frequentes e intensas. A história da fazenda rural de terror, uma vez envolta em trevas, agora estava sendo reescrita como um exemplo poderoso de reconciliação e redenção. A fazenda se tornou um ponto de referência para estudos sobre a conexão entre o mundo dos vivos e o dos mortos, estimulando novas abordagens no campo da pesquisa paranormal. Concluindo esse capítulo da história, os pesquisadores e os moradores decidiram preservar a fazenda como um local sagrado e educativo. A propriedade foi transformada em um centro de conhecimento e respeito, onde visitantes de todo o mundo podem aprender sobre a rica história e os mistérios do local.